Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, dia seguinte do Dia das Mães. E hoje o bate-papo vai ser especial com o pessoal do Rio Antigo. Na verdade, esse bate-papo deveria ser na página deles, mas tivemos um probleminha tecnológico aqui. Eles estão com problema para criar uma live no Instagram. Então eu que estou abrindo essa live, eu que deveria ser o convidado, estou sendo anfitrião, mas na prática eles é que serão os anfitriões aqui dessa conversa de hoje, né? Eles convidaram para falar um pouco sobre patrimônio histórico, sobre o Rio de Janeiro, né? Um site, uma página bem legal aqui que tem no Instagram. Então, estou esperando aqui eles entrarem para poder adicioná-los aqui e eles conduzirem esse bate-papo sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural, sobre a cidade do Rio de Janeiro, tanta coisa bacana que o Rio tem, né? Então, se você é do Rio, fica aí com a gente. Se você não é do Rio, fica também com a gente, porque você pode conhecer um pouco melhor sobre o Rio de Janeiro nesse bate-papo. Então, assim que o pessoal do Rio Antigo entrar, a gente convida para que eles conduzam aqui essa conversa, esse bate-papo. Ah, já estou vendo aqui o pessoal. Vamos ver se funciona. Vocês estão ouvindo bem? Fala aí se vocês estão conseguindo ouvir. Oi, Opa, Paulo. agora sim. Olá, tudo bom? Tudo bem, deputado? Como é que vai o senhor? Tudo bem. Pode chamar de Paulo mesmo. Ah, legal, tudo bem. A Tudo gente bem. começa, né, com essa formalidade, mas se você deixar a gente ficar mais informal, tudo bem. Não, não, fica à vontade. Legal. Bom dia aí. Bom dia, bom dia. Eu quero dar bom dia a todo mundo do Rio Antigo que segue aí, a gente, enfim, e os seus seguidores também. Eu preciso falar uma coisa inicialmente. Sim, ontem nós fizemos uma postagem em homenagem ao escritor Sérgio Santana, né? E aí, o escritor Sérgio Santana faleceu ontem da Covid-19, mais uma vítima dessa doença Sim. horrível, né, Paulo? E aí nós temos na equipe de voluntários do Rio Antigo uma PhD em letras, né? Então, nós temos esse privilégio. E aí a Egli Silva fez uma publicação sobre o Sérgio Santana e basicamente somente mencionou o fato de que o Sérgio Santana era muito combativo ao governo atual, né, da presidência atual. Foi apenas uma menção, mesmo que não fosse, né? Nós fomos Uhum. denunciados por conteúdo impróprio, o post foi derrubado uma vez. Quando deu moto de meia-noite, nós publicamos de novo o texto e ele foi derrubado mais uma vez. Então, assim, a gente está Caramba. aqui, assim, a nota de repúdio vai ser lançada aqui contra essa censura, porque isso é um absurdo. A gente tem Sim, tanto, sim. nós temos o direito de nos expressar, né, livremente, né? Isso É. é um absurdo. Não, Mas é claro, isso. independente se... Inclusive, não só pela manifestação livre, né? Livre, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas ainda mais que no caso, pelo que você falou, vocês não estavam dando a opinião de vocês, né? Estavam apenas relatando o fato de que ele tinha esse posicionamento, né? Pois é, mas é aquela coisa, né? Exatamente. Nós estávamos falando do posicionamento de outra pessoa, e homenageando uma pessoa que faleceu, né? O que é mais grave, né? Porque assim, como é que alguém pode ir lá denunciar como conteúdo impróprio uma homenagem a alguém que morreu hoje, ontem, no caso. Sim. Mas e mesmo que fosse a nossa opinião, Paulo, aí a gente, assim, mesmo Claro, que fosse, porque isso não faz o menor sentido. Mas, enfim, vamos sim. falar do nosso Vamos falar assunto de. de hoje, né? É Sim, meio sim. inusitado eu estar tocando a live daqui de baixo, mas está ótimo, tá muito bom. É verdade, verdade. Então é isso, assim, agradecer a todo mundo que está aqui. O nome essa nossa série de lives, Paulo, é Patrimônio em Debate, né? Então a gente quer ter a oportunidade, uma oportunidade raríssima, né? E eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, tá? Porque Imagina. o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, artístico, cultural, material e imaterial, ele não é quase falado em campanha, em eleição. Assim, isso contrasta muito com a importância do patrimônio para a nossa sociedade, para o desenvolvimento econômico, regional, local, né, estadual, municipal. Então, assim, eu quero começar, Paulo, primeiro falando do seu currículo, né? Eu acho que a gente precisa te apresentar para o nosso público. O teu Uhum, público te conhece muito bem, mas para o nosso público talvez não, eles não te claro. conheçam tão bem quanto o seu, né? O Paulo Ganimi, engenheiro, economista, estou olhando o seu site, tá, Paulo? Tá, tá Engenheiro ótimo. economista, se destacou pela sua atuação em empresas multinacionais no Rio, na França e nos Estados Unidos. Aí, em 2017, Paulo voltou para o Brasil para levar à gestão pública sua experiência em finanças e gestão de projetos.
Aí o Paulo foi eleito deputado federal ano retrasado, né? E Retrasado. começou nessa legislatura de 2019. E o Paulo é líder da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados. E você faz parte do grupo, do movimento Renova BR, certo? Sim, exato. Maravilha. Então está apresentado. Eu quero começar, Paulo, falando da Declaração do México. A Declaração do México, Paulo, foi um documento elaborado na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Foi uma conferência independente, ela não é ligada à ONU, mas ela foi uma conferência muito importante que ocorreu em 1985 na Cidade do México. Né? Então, essa declaração diz o seguinte, Paulo: o patrimônio cultural de um povo compreende as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo, a língua, os ritos, as crenças, os lugares, os monumentos históricos, a cultura, as obras de arte, os arquivos e bibliotecas. Qualquer povo tem o direito e o dever de defender e preservar o patrimônio cultural, já que as sociedades se reconhecem a si mesmas através dos valores que encontram fontes de inspiração criadora. Então é interessante esse texto. Depois a nossa Constituição abraçou esse conceito, né, em 88. Aí eu queria passar para você a palavra. Qual é a sua visão sobre o patrimônio cultural e a visão do Partido Novo, né? Se você puder falar para a gente. Tá ótimo. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que quem promove a cultura do Rio, né, o Rio de Janeiro, eu sou apaixonado pelo Rio, eu voltei para o Brasil até pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil também, mas em especial pelo Rio de Janeiro. Eu fico feliz de iniciativas como a de vocês que tentam promover, né, que ajudam a promover a cultura do Rio. Né, e o Brasil e o Rio de Janeiro têm um repertório cultural muito vasto, né, e desde o material até o imaterial. Acho que isso é muito importante. E até é interessante, eu morei 5 anos fora, né, viajei muito, fui para vários lugares do mundo e tive a oportunidade de ver que, inclusive, por exemplo, a música, que é algo que eu gosto muito, né, poucos países do mundo têm a música popular como música do dia a dia. Muitos têm como música folclórica, música tradicional, mas poucos ouvem na rádio ou na televisão a música do país. E o Brasil tem isso, não só um tipo de música, né? Tem vários repertórios musicais, né? São vários ritmos, várias tendências musicais e que se renovam, né? Algumas até, acho que pro lado ruim, do meu ponto de vista, mas é a cultura, né? De qualquer forma, né? Independente se você gosta ou não gosta, mas é parte da cultura do Brasil. E isso é muito legal, né? E o Brasil é muito rico nisso, até pela toda a diversidade, né, de formação do povo brasileiro, né, dos índios que estavam aqui, aos europeus que vieram, os escravos, depois outros europeus, os asiáticos. Então, assim, o Brasil é uma grande diversidade étnica, mas também cultural. E isso é muito bacana. O Novo não tem uma carta ou um documento, ou não tem nada específico que fale sobre o patrimônio cultural, né? O que a gente consegue ver é o alinhamento dos valores do Novo com algum tipo de política pública ligado a isso. E eu imagino que seja muito parecido com o que eu vou falar aqui, né, que é a minha visão, né, mas como eu falei, eu não vou nem falar em nome do Novo, porque eu não tenho nada, a gente nunca formalizou nada, mas como os nossos valores são muito claros e transparentes, eu acho que é fácil você converter os valores do Novo para o patrimônio cultural, né? E eu concordo com você quando você fala que pouco se fala sobre isso, né? E no Rio de Janeiro, acho que isso deveria ser até motivo para mais debate, mais tema, até nas campanhas eleitorais. E eu vou deixar aqui claro, eu não sou especialista nesse tema, né? Inclusive quero aprender, inclusive estou aqui aberto para, não só nessa live, mas em outro momento, aprender com vocês e com quem tiver para trazer informação sobre esse tema. Claro que nem sempre a gente vai concordar sobre a forma, né? Mas o objetivo, eu acho que vai ser o mesmo. Eu acho que a gente vê muito isso no Congresso, que eu acho que é uma coisa que é interessante. Você tem muito projeto, muita coisa que eu olho o mérito do projeto, olho o objetivo de quem apresentou o projeto e eu concordo. Mas nem sempre eu concordo
com a forma de resolver aquele tema. Isso não quer dizer que você é contra aquele tema, quer dizer só que você enxerga uma outra solução para o mesmo problema. E eu acho que isso é muito importante. Se a gente tivesse um debate político muito mais focado no problema e na solução do problema e não num embate ideológico, a gente avançaria muito mais nas soluções dos problemas do Brasil, né? E aí eu acho que dentro da questão cultural, ela se assemelha um pouco, não vou dizer 100%, com a questão até ambiental, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pragmático. A gente tem que levar em consideração que o homem existe, né? Nós, seres humanos, né? Homem e mulher e seres humanos existem, e ao mesmo tempo que há uma restrição de recursos, né? Hoje, o patrimônio cultural do Rio de Janeiro, aí vamos falar agora do material, né? Do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, tudo mais físico, boa parte está na mão do Estado, né? Seja, quando eu falo Estado, seja governo municipal, governo estadual, governo federal, tem uma parte que está na mão da iniciativa privada, das pessoas, tudo mais. Seja para um quanto para outro, há uma limitação de recursos. Mas principalmente quando a gente fala aí do que está na mão do Estado, do governo, há uma limitação muito grande de recursos, né? Você vê que hoje, quando a gente fala do orçamento da União, do orçamento do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro, e agora até mesmo do município, que tinha um pouquinho mais de folga, quase tudo é destinado para pagar salário e aposentadoria de servidor. Sobra muito pouco para investimento, e aí eu falo investimento de maneira ampla, né? Investimento desde infraestrutura, rodovia, metrô, manter a estrutura funcionando, como também até para o patrimônio histórico. Então isso tem que ser muito levado em consideração, né? A gente fica cobrando às vezes muito a presença do Estado, a presença do governo nessas questões, quando a gente olha e vê que falta presença do governo para tudo, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então o que eu acho que a gente tem que ser cada vez mais independente da presença do Estado nessas questões. Claro, não estou dizendo que tem que ser zero, que tem que ser uma ausência completa e que não tem que ser dado prioridade. Mas eu estou dizendo que a gente tem que criar modelos que a gente consiga fazer com que o nosso patrimônio, e aí volta tanto material quanto imaterial, ele se preserve por conta até de uma demanda da sociedade, né? Que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda valor naquilo, e tem muito valor. Para o Rio de Janeiro, a questão turística é importantíssima, até a questão também da própria educação, né? Da formação da nossa sociedade, da formação do povo. E se a gente conseguir convergir isso numa visão, né, de tirar proveito no bom sentido da coisa, que a gente consiga utilizar isso para desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento do turismo, e aí turismo local como turismo internacional, e até o turismo do próprio cidadão do Rio de Janeiro, né? Eu acho que o cidadão do Rio visita pouco, né, o nosso patrimônio, e a gente conseguiria fazer com que isso fosse muito mais autossustentável. E aqui a gente, ao invés de forçar o desenvolvimento do nosso patrimônio ou a manutenção, que isso fosse algo que viesse de forma orgânica. Eu acho que essa é a questão. Claro, eu não estou dizendo que tem que ser 100%, mas a gente equilibrar melhor essa relação entre a imposição do desenvolvimento do patrimônio com a demanda do pelo nosso patrimônio, que fosse fazer com que isso se tornasse algo mais espontâneo. Uhum. Bom, pois é, assim, você puxou esse gancho aí do desenvolvimento, né? E eu sei que a visão do Partido Novo é muito pragmática nesse sentido de sempre pensar em como os conceitos aí, os segmentos podem ajudar no desenvolvimento, né? Essa ligação com o setor privado, né? Então, como é que eu queria entender assim, a gente está passando por um momento de provação, né? Uma crise sem precedente, e a gente que já estava capenga aí, com dificuldades, né? O Rio de Janeiro passou por situações bem complicadas junto com o país. O Rio de Janeiro estava pior, né? Já estava passando por problemas antes da crise financeira de 2014. E aí a gente estava tentando se recuperar. Vem essa crise. Como é que vai ser para você, assim, como é que vai ser essa recuperação pós-pandemia e como que você acha que o patrimônio histórico pode ajudar nessa recuperação?
Olha, eu acho que a gente vai sofrer bastante ainda. Pelo menos esse ano vai ser um momento ruim. Eu torço muito e tenho esperança que a gente não demore tanto a retomar a atividade econômica. Porque quanto mais tempo a gente fica com a atividade econômica parada, maiores as chances das empresas quebrarem, dos negócios fecharem, e aí a recuperação vai ser muito mais difícil. Porque uma coisa é você fechar por um, dois, até talvez 3 meses, e você não ter receita, consequentemente as pessoas não terem salário. Outra coisa é você quebrar as empresas, né? Não só as empresas, grandes empresas, médias empresas, mas até, principalmente, as micro e pequenas empresas, as empresas individuais, né, e tudo mais. Então, eu acho que se a gente conseguir começar a retomar isso o quanto antes, talvez o impacto para a economia não seja tão grande. E aí, algumas reformas estruturantes são muito importantes para a gente conseguir ter fôlego para voltar nessa retomada, né? A gente tem a reforma tributária, que eu acho que é uma reforma, inclusive, que não tem muita discussão ideológica entre direita, esquerda, centro. Todo mundo concorda que precisa da reforma tributária. Eu acho que é uma reforma que ela talvez seja a mais importante do país, né? A gente precisa dela, vai desburocratizar, vai fazer com que as pessoas, as empresas tenham muito mais condição de investir, de trabalhar, de gerar emprego. Ela é fundamental e ela pode, inclusive, ser um motor para que as pessoas tenham mais confiança para investir no Brasil. Aí eu falo tanto de investimento local como investimento estrangeiro também. Eu trabalhei fora, eu via quando a gente implantou sistemas de contabilidade no Brasil, era vergonhoso. A visão que eles tinham do Brasil era, poxa, que confusão é essa? O que é uma nota fiscal? O que é o ICMS? O que é PIS, COFINS, ISS? É uma confusão toda tributária que a gente tem, que inclusive inibe quem quer fazer negócio no Brasil, né? Isso vale para a gente, né, que nós que somos brasileiros, mas vale mais ainda para o estrangeiro que quer vir para o Brasil, né? Isso seria uma forma de a gente atrair capital, atrair recursos, e com isso automaticamente desenvolver mais. E aí entra também um lado do Rio de Janeiro, né, que é o nosso case aqui, né, nosso exemplo, que o turismo no Rio tem um potencial muito grande, muito mal aproveitado. Por mais que o Rio ainda seja a cidade que mais recebe turistas, né, tudo mais, mas é muito pouco comparado com outros países, né, e com outras cidades turísticas do mundo todo. Você tem tanto essa questão da dificuldade de fazer negócio no Rio, né, no Brasil, como entra também a questão da segurança pública. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante para o Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro é lindo, né? A cidade, como o estado do Rio também. A gente fala muito da cidade do Rio, mas o estado do Rio de Janeiro tem todo um potencial turístico e vale para praia, mas vale também para patrimônio histórico, vale também Pois é. para cultura, vale para arte, vale para tudo isso, né? E aí eu acho que é onde entra essa questão do patrimônio histórico como um patrimônio, de fato, né? Não como um passivo, que eu acho que essa também tem que ser, a gente tem que separar isso, né? A gente tem que deixar de ter o nosso patrimônio histórico como um passivo para ele virar um ativo, né? Um ativo Exato. para promover a cultura, para promover o turismo, né? Isso atrair mais. Cara, se você for ver hoje, você vai no Rio de Janeiro, no centro do Rio à noite, é lindíssimo aquilo ali. Eu falo à noite porque de dia já é lindo, mas à noite, com as iluminações, com aquilo ali. Agora, se você não tiver segurança, se você não tiver, né, a ordem pública, se você não tiver toda uma situação ali que faça com que as pessoas se sintam à vontade para andar pelo centro, para andar por aquilo ali, visitar, conhecer a realidade, você não atrai turista. Então, eu acho que associar o nosso patrimônio ao turismo, né, à cultura, faz com que a gente tenha ali um potencial para atrair ainda mais turistas. E também eu acho que tem que fazer uma sinergia maior com a indústria criativa, também tem um potencial muito grande, né? A gente tem ali no Rio, até mesmo cinema também, que tem potencial, né, para fazer isso. Tem ali usar ali o centro do Rio de Janeiro, que está associado também à criatividade, à arte, tudo mais, até como um polo para startups, para fazer toda essa sinergia, que o Rio de Janeiro seja alguma coisa que envolva modernidade com a história, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, por mais que pareça contraditório, né, você ter ali um centro histórico e você querer fazer com que aquilo ali seja inovação, mas não é.
a cabeça é a mesma, é uma visão para frente, né, de quem quer realmente usar a nossa história como algo também para conduzir o futuro do Brasil, né, É do Rio. verdade. Se você usar, por exemplo, como exemplo experiências da Europa, né, assim, os europeus conseguiram juntar, mesclar a história com a inovação de uma forma muito eficiente, né? Porque, assim, eles não tiveram essa opção, né, de sair destruindo tudo e construir de novo como a gente, né? Já tiveram proteção já. Eles tiveram que reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas uma coisa que eu queria te falar é o seguinte: a nossa visão é justamente de que coincide com a sua, de que o patrimônio é um ativo e assim a gente que já é a cidade mais visitada por turistas no Brasil, talvez São Paulo tenha aí passe um pouco aí Rio de Não. Janeiro, mas é um turismo mais de negócios, né? Isso. A gente tem ainda um alcance menor, porque os nossos turistas eles estão muito mais direcionados para a questão da praia, da natureza, que é o nosso grande ativo, com certeza, mas a falta de estrutura dos nossos equipamentos culturais, falta de acessibilidade. A gente vai fazer uma reportagem, uma matéria aqui no nosso blog, falando sobre a falta de acessibilidade nos centros culturais do Rio de Janeiro. Né? Se você pegar, por exemplo, o memorial lá do Vargas, aí você pode discutir se vale ou não ter o memorial do Vargas, isso é outra discussão que a gente tem, mas que a gente vai fazer. Mas você é um memorial em que as pessoas idosas, por exemplo, eu não vou nem falar de quem tem mobilidade reduzida por outras razões, mas as pessoas idosas, que são justamente as pessoas que viveram aquela época, né, do Vargas, elas não conseguem descer a escada, quanto mais subir depois para voltar. É uma escadaria absurdamente, né, íngreme ali. E esse é só um exemplo, são vários outros exemplos. E falta de acessibilidade também auditiva, falta de tecnologia, né, de museologia para guiar as pessoas. E aí, se você entra na história do Museu Nacional, aí realmente é para botar a cabeça na mão e chorar, né? Enfim, assim, eu queria entender qual é a visão de vocês sobre como esse patrimônio vem sido gerido. Aí você tem as esferas municipal, estadual e federal, né? Eu não vou entrar muito no detalhe, até porque eu não. Bom, eu estou na política há pouco tempo e não foi o tema que eu mais me envolvi, né? Mas quando você olha o todo, né, que eu acho que como cidadão e até como agora como deputado, eu acho que a gestão ela é muito ruim, justamente porque ela não tenta atrelar o uso do ativo, né, o uso do nosso patrimônio com algo de fato concreto, algo realista, né? Fica sempre numa visão muito utópica, uma visão muito idealista, mas pouco concreta, né? Isso foi o caso do próprio Museu Nacional, né? O fato de você não explorar aquilo ali devidamente faz com que a gente tenha uma degradação do patrimônio. Eu dei o exemplo da parte ambiental, porque para mim é muito parecido nesse sentido. Se você falar assim, não, eu vou restringir aqui esse espaço ambiental, ninguém vai poder entrar. O que acontece? Tem uma ocupação indevida e a degradação é muito maior, né? Porque se você falar, não, olha, eu vou dar aquilo ali para concessão, para alguém explorar, mas vai explorar de forma sustentável, de forma correta, vai conservar, vai trazer as pessoas para dentro, para perto, a gente com certeza vai preservar muito melhor do que se a gente ficar naquela visão utópica, né? Não tem como a gente imaginar. O Rio de Janeiro, inclusive, tem um patrimônio muito grande. Se você for ver a lista de bens, seja públicos ou privados, que estão tombados e tudo mais, aí você olha o IPHAN, né? O IPHAN não dá conta de analisar, de validar, de fazer nada de corretamente para, desde uma obra, né? Eu estava até uma atividade que eu acompanhei, tem uma igreja lá em Pati do Alferes que é tombada que é tombada, e eles não conseguem fazer a reforma há anos, porque o IPHAN não valida a empresa para fazer a obra. Aí o que acontece? A igreja cai, né? Então, ao invés de você falar, não, poxa, vamos fazer um trabalho para preservar, se você não tiver todas as especificações, tudo certinho, não sei o quê, você não pode fazer a obra. Aí é pior ainda, né? Então você tem que ter uma noção um pouco mais lógica, né? A gente está vivendo isso agora na questão da pandemia, que felizmente as pessoas estão sendo um pouco mais racionais. Não, o respirador, a máscara, no início, a máscara, vamos dar o exemplo da máscara.
tinha que ter a característica perfeita, senão ninguém podia usar aquela máscara. Aí o pessoal começou a se tocar, olha, a máscara perfeita a gente não vai conseguir ter para a população toda. Hoje, a gente está usando já máscara de pano. É perfeito? É ideal? Não é. Mas é melhor você usar máscara de pano do que não usar máscara nenhuma. A mesma coisa vale para a preservação do patrimônio. A gente fica com bens que são tombados, que estão ali parados há anos sem poder fazer reforma, porque por alguma característica, por alguma questão, alguma burocracia do IFAM, quando você vai ver, o bem que caiu aos pedaços, já era, a preservação é muito mais cara, porque você não tem que mais só fazer pequenos detalhes, você tem que fazer quase que uma obra toda completa. Então a gente tem que ter muito menos burocracia, Vou te menos... dar um exemplo, Paulo. Vou te dar um exemplo, desculpa te interromper. A gente aqui participou de uma campanha em 2013 para 2014 sobre um colégio chamado Arte e Instrução em Cascadura, colégio centenário, né, que estava prestes a ser derrubado. E aí, o que acontece muito é que o Conselho Municipal, que deveria defender o patrimônio, muitas vezes não defende. Muitas vezes, ele é um conselho que junta notório saber, né? O notório saber ele avalia muito assim, o valor arquitetônico, artístico, as técnicas foram usadas, se é original, se não é, um monte de coisa que o povo, que tem um valor afetivo, e não é um colégio, mas um colégio onde gerações foram formadas, né? Pensa bem nisso. E aí a gente fez um movimento junto com uma página que chama Caminhos de Cascadura, né? Por acaso é uma página bem específica do bairro, e a gente conseguiu, junto ao prefeito na época, tombar o bem. O problema é que o bem tombado, ele não, sem nenhum tipo de incentivo, ele fica lá largado, e aí assim, eles iam demolir para fazer um estacionamento, Paulo. Só que aí o colégio deixou de ser um estacionamento, ficou lá em pé, mas ele está hoje em dia com mato alto, abandonado, ou seja, um tombamento sem um projeto de gestão desse patrimônio tombado assim, não precisa ser necessariamente o governo que vai gerir, mas que haja um direcionamento para a iniciativa privada. Antes de eu deixar você falar de novo, Paulo, eu queria fazer um comentário, talvez não valesse nem a pena, né? Mas eu estou vendo aqui nos comentários que uma pessoa disse que vai deixar de seguir o Rio Antigo porque nós somos patrocinados, financiados pelo Partido Novo. Aí eu queria só deixar... Poxa, quem dera se tivéssemos algum financiamento, mas não temos nenhum financiamento. Nós somos uma iniciativa completamente independente, Paulo, de qualquer tipo de organização terceira, externa. Nós somos voluntários. Eu não ganho dinheiro, Paulo, com o Rio Antigo nem para pagar a conta do Netflix, para você ter noção. A gente faz gastar dinheiro. Nós somos 8 pessoas voluntárias, né? Fazemos isso por amor ao Rio, sem nenhum tipo de filiação com nenhum partido. Inclusive, nós falamos na semana passada com o ex-prefeito Eduardo Paes, estamos falando com você agora, e quinta-feira vamos falar com o Freixo, que é de esquerda. Então, assim, a gente já mandou pedido de entrevista, de live, com o prefeito Crivella, com o partido PSL, com outros partidos. Então, não tem essa, né? A pessoa que está aí falando, na minha opinião, uma asneira, ela, se quiser seguir, o problema é dela. A gente vai continuar fazendo um trabalho independente e sem nenhuma amarra financeira com ninguém que vai, talvez, tirar a nossa independência. Então é isso. Desculpa. Precisava falar isso. Não, imagina. Eu vou te falar o seguinte... Não, mas fica tranquilo. Eu estou acostumado já com esse tipo de comentário, então fica tranquilo que faz parte. Assim, não tem muito jeito. Assim, ó, tem uma voluntária nossa aí, a Egli, falando, olha... A nossa PhD em letras falando, nós não ganhamos um tostão. É a satisfação que a gente tem, né, de fazer esse trabalho. Agora, o seguinte, eu queria te falar, Paulo, agora sim, já que a gente tem independência, eu preciso te mencionar uma coisa. O IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que sempre foi um órgão completamente independente de política, assim, né? É claro que pode ter uma pessoa ali dentro que pensa de um jeito, que pensa de outro, né? Mas o IFAM sempre foi muito pautado, né, em indicação em concurso público, né? E se fosse alguém indicado fora do concurso público, essa pessoa geralmente tinha um notório saber, né, o conhecimento técnico. Recentemente, o governo federal nomeou, isso foi 18 de abril, essa notícia que a gente está lendo aqui, que a gente já ficou esclarecido, foi nomeada como coordenadora técnica do IFAM, uma blogueira chamada Monique Aguiar, que não tem nenhuma referência, nenhuma experiência técnica, e ela, enfim, está lá, né, como coordenadora técnica. Parece que ela tem um blog, um Facebook, um Instagram que fala de turismo, né? Não sei o que ela está fazendo ali.
e ela recentemente falou o seguinte nas redes sociais: as pessoas que buscam auxílio de R$ 600 durante a pandemia não gostam de trabalhar e são pobres de espírito. Ela tem um salário privilegiado lá no IFAM. Então, assim, eu queria entender o que você acha dessa falta de ligação dos nossos órgãos de patrimônio com quem é técnico, né? Eu acho absurdo. Na verdade, para mim, qualquer cargo público deveria ser ocupado por pessoas técnicas, né? É claro que tem funções de confiança, que você precisa ter alguém da confiança do gestor público, seja um governador, um prefeito, um presidente, até mesmo um deputado, né? Tem pessoas da minha confiança na minha equipe, mas os cargos técnicos têm que ser ocupados por pessoas técnicas, né? Ainda mais em estruturas e órgãos que são técnicos, né? Não tem porquê num órgão como o IFAM, que é um órgão técnico, ter alguém político envolvido. Isso até é uma crítica que a gente tem feito agora, recentemente, com essa relação do governo recente com posicionamentos ou partidos ali do Centrão, né, que faz com que, independente do partido, tá? Estou falando do Centrão porque é o caso, é o exemplo específico, mas que faz com que ele se aproxime e coloque dentro dos órgãos públicos não pessoas técnicas, mas pessoas ligadas a partidos políticos. Eu sou completamente contra isso, seja por partido político, seja por ideologia, qualquer razão. Acho que você tem que ocupar a administração pública com pessoas técnicas. Com relação à fala do auxílio emergencial, olha, é uma necessidade, né? Na verdade, você tem aí um momento único, né, no Brasil, no mundo, em que a gestão, a iniciativa privada não consegue atuar, né? Ninguém está conseguindo trabalhar. Você não consegue, desde o cara que trabalha, que tem uma empresa, o cara que é funcionário de uma empresa. Eu trabalhei muitos anos, como eu falei, na Michelin, e ontem eu estava até conversando com um amigo da Michelin, que eles vão ter o salário reduzido. Então, está todo mundo sofrendo, né? Imagina só, o cara que era trabalhador informal, ou profissional liberal, ou autônomo, que ele não está conseguindo fazer o trabalho dele, nem aquele cara que fazia bico, né, para se sustentar, está conseguindo viver. Como é que você vai falar que essa pessoa, que nesse momento está tendo que ficar em casa, não está podendo ir na rua, nem o cara que vende bala no sinal, né, que por mais que você possa criticar, mas o cara pelo menos está tentando botar comida em casa, ele está conseguindo trabalhar, né? O motorista de Uber, tem motorista trabalhando? Tem, mas é pouco, porque a maioria não tem cliente, não tem tanta gente saindo nas ruas, né? Então, cara, você falar que alguém que está pedindo auxílio emergencial é vagabundo, não sei nem qual foi o termo que ela usou, é uma Ela falou que desconexão. são pessoas que não querem trabalhar, não gostam de trabalhar, são pobres de espírito. Pobres de espírito. Na verdade, são pessoas que querem botar comida em casa, né? Que estão precisando desse auxílio. Eu sou contra, deixando bem claro, um auxílio desse de forma contínua. Não é nenhuma crítica, não estou falando do Bolsa Família, nem nada disso não, isso eu sou favorável. Tá? Mas um auxílio maior durante muito tempo, eu acho que ele não incentiva as pessoas a trabalharem, né? Eu acho que é importante que a gente não tenha esse incentivo ruim. Mas num momento como esse, que é um momento único, eu acho que tem que ter sim. Eu votei favorável ao auxílio emergencial. O Né, país toda mais bancada... capitalista do mundo, os Estados Unidos, né, durante o governo Trump, está lá enviando cheques para a casa das pessoas. Assim, não é uma questão de esquerda ou direita, novamente, né? Mas assim, a questão que essa pessoa que foi enviada para o IFAM, além de não ter capacidade técnica, ela tem também algum desvio moral aí para chamar o nosso povo que está sofrendo de pobre de espírito por aceitar uma ajuda emergencial. Mas vamos voltar para a conversa de patrimônio, né? Porque assim, acho que talvez não valha nem a pena dar ibope para essa pessoa. Eu só achei que, como você está conversando com a gente sobre, enfim, na posição de deputado federal, a gente precisa falar do IFAM, né, que é o órgão federal. Claro. Mas, assim, eu queria ler aqui também, eu já li a Declaração do México, eu queria ler agora o nosso artigo 216 da Constituição de 88, que, por mais que muita gente não queira, é a nossa Carta Magna, é o que nos rege. Então, assim, existem pessoas aí que não têm interesse em respeitar a nossa Constituição, grupos específicos, mas eu vou ler aqui a nossa Constituição, que abraçou o conceito, Paulo, do patrimônio cultural, da necessidade de defesa do patrimônio. No parágrafo 1º diz assim, olha, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro.
Então, assim, o problema é que essa participação da comunidade, a colaboração da comunidade, que aí eu imagino que seja desde as pessoas comuns até entidades da sociedade civil, não tem acontecido. Se você considerar, por exemplo, países, né, outros países, não precisa nem falar só dos desenvolvidos ou dos países do norte global. Você pode falar assim, na Argentina existe muito mais engajamento da sociedade civil em relação à defesa do patrimônio, à promoção do patrimônio. E aqui no Brasil você tem poucos e bons, né, poucas e boas organizações que fazem essa defesa, né? Como é que você acha que deve ser essa participação da sociedade e também do setor privado, né? Não, eu acho fundamental, inclusive, se teve alguma coisa boa, né, se dá para chamar assim, né, do incêndio do Museu Nacional, foi a lei que que o presidente Temer, na época, assinou, eu acho que, se não me engano, é a Lei 13.800 de 2019, que permite os fundos de endowment, e serve tanto para patrimônio cultural, mas serve até mesmo, né, um outro exemplo, para o UERJ, ou para outras instituições públicas de ensino, que a gente poderia fazer, que para quem não sabe, o endowment, né, são fundos de doações que você não mexe no principal, você não mexe no dinheiro que foi doado, você aplica aquilo ali e o rendimento daquilo é usado para manter alguma coisa. Pode ser até para segurança, pode ser para saúde, pode ser para educação e pode ser para o patrimônio cultural. E eu acho que essa é uma saída muito boa. Você pode ter fundos públicos ou fundos privados, né? E aí eu acho que onde entra, eu acho que pode ter inclusive fundos mistos também, em que você tem doação de pessoa física ou pessoa jurídica e doação do próprio governo. E ali você consegue, né? E esses fundos geralmente têm um fim próprio, né? Você não é um fundo que pode ser usado para qualquer coisa, ele tem um objetivo específico. E ali você conseguiria ter uma ajuda muito grande. E o legal desses fundos é porque, primeiro, que você dificilmente tem desvio do uso desse dinheiro. É claro que pode ter, como qualquer outra coisa pode ter. Mas como você não mexe no principal, o dinheiro que foi doado, ele está ali parado, está ali guardado. Você não tem risco daquele dinheiro se perder, né? Então, mesmo que haja uma má utilização do fundo, você mantém pelo menos o principal ali intacto e que você não jogou fora o dinheiro, né? Entendi, E é ao mesmo só o tempo, isso rendimento que é usado, é isso, né? é só o rendimento que é usado. E além disso, você tem um efeito crescente, né? Diferente de um recurso direto, se ele se cessar, né? Por exemplo, vamos supor que a gente cria lá um programa de apoio à cultura. E aí o governo bota X reais por ano, por mês. Uma vez que o governo parou de colocar, o programa que estava associado àquilo ali acaba, porque não tem mais a origem do recurso. Quando você fala do fundo de endowment, o recurso ele não acaba nunca. Por quê? Como você colocou o dinheiro, capitalizou, e na verdade só usa o rendimento, tem uma questão de você preservar aquele dinheiro, então você garante que esse dinheiro vai ser usado para sempre, ou por um espaço de tempo muito elástico. E segundo, você tem a previsibilidade. Você não precisa ficar todo ano passando pilhas ou todo ano com medo de que aquele dinheiro vai acabar, de que o governo vai priorizar outra coisa, que o dinheiro vai ser... Ou, estou falando do governo, mas vale também para a iniciativa privada, né? Então, por exemplo, se você consegue um patrocinador para um programa qualquer, esse patrocinador, no outro ano, ele pode decidir não patrocinar mais, ou pode acabar o dinheiro, pode entrar numa crise. Quando você fala do fundo de endowment, o trabalho maior é no ponto zero, que você precisa do dinheiro para aportar naquele fundo. Mas depois, você, claro, que é legal que você traga cada vez mais dinheiro, né, até para o fundo crescer e ter cada vez mais dinheiro à disposição, mas você tem um mínimo de previsibilidade e um mínimo de garantia de que aqueles recursos vão estar ali sempre disponíveis para usar naquele programa. Então, eu acho que é algo que é muito importante, né? É recente isso no Brasil. As universidades americanas isso de forma muito... Deixa eu só travar aqui, porque estão me ligando. Pronto. Não sei se caiu aqui a conexão. Está me ouvindo? Opa, voltou. Voltou. Acho que desconectou aqui
meu fone. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Tem que recomeçar? Vamos ver. Tá me ouvindo agora? Não? Ah, que droga. Opa, alô? Oi, tá. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Vou trazer aqui de volta para ver se a gente consegue continuar. Senão eu recomeço aqui a live. Oi, Opa? Paulo. Oi, eu voltei. Você tinha Voltou. ficado mudo Opa. para mim e eu provavelmente fiquei mudo Não. para você, né? Não sei. Ficou. Pois é, Bom, isso voltamos acontece aqui. aqui. Voltamos. Então, Mas vamos lá. então Você está falando do continuando aqui. Endowment, né? Isso. O endowment É. eu acho que é um modelo muito interessante. Os americanos usam muito isso, né? Quando você vê aquelas doações para Harvard, para Yale, para as universidades americanas, MIT e tudo mais, geralmente elas são para esses fundos de endowment. Como eu falei, inclusive, ela dá mais segurança para o doador também. Porque se eu sei que eu estou doando e aquele dinheiro vai estar ali guardado, né? Não é que ele vai voltar para mim, não, mas eu sei que ele não vai ser jogado fora por uma má gestão, por uma corrupção, por mais que o rendimento seja mal utilizado em algum ano, mas o montante principal que eu doei está garantido. Isso é um modelo que eu acho que vai ajudar muito. E, como eu falei, no Brasil, o fundo de endowment já poderia ser usado, mas não na gestão pública. Trazer esse Entendi. dinheiro da iniciativa privada e tudo mais na gestão pública é algo muito recente, que o Michel Temer, como presidente, autorizou isso quando teve o incêndio do Museu Nacional, né, numa lei que ele propôs várias outras coisas. E tem uma lei estadual também, que até um dos autores é o Chicão Bulhões, que é do Novo, que também permite a mesma coisa em nível estadual. Né? Então, eu acho que é um modelo muito legal que pode propulsionar, né, o nosso financiamento para a cultura, para a educação, para tudo isso. Legal. Trazer mais a iniciativa privada para a responsabilidade no nosso patrimônio. Isso daí, na verdade, tem muita gente que acho que já gostaria de fazer. Eu lembro quando teve aquela crise, eu sou ex-aluno da UERJ, quando teve a crise da UERJ, Também. a gente viu tudo aquilo que aconteceu, né? Eu tentei organizar com alguns amigos algum tipo de ajuda. E a gente parou no meio, no iniciozinho já, justamente porque a gente não encontrava nenhum modelo para isso. Eu acho que com essa lei agora se tornará muito mais fácil. Né? E eu acho que qualquer um de nós tenha um pouco mais de condição, que consiga ajudar de alguma forma, mesmo que seja R$ 100, que seja R$ 50, alguma coisa assim, vai querer ajudar, né? Seja uma UERJ que a gente estudou, seja um museu que você gosta muito, né? Qualquer outra coisa que você tenha um apreço, que a gente faz isso já naturalmente para outras coisas, por que não vai fazer por aquilo que a Pois gente é. vê como um patrimônio de verdade? Pois é. E aí, o patrimônio ele toca a nossa oferta, né? Uma coisa muito essencial, a nossa identidade, né? Agora, eu queria falar um pouquinho, Paulo, sobre você tocou antes de eu falar, você já falou do patrimônio ambiental, né? Que é importante. Existe o conceito do patrimônio natural ambiental, que enfim, também é patrimônio, né? E a gente tem a polêmica aqui no Rio de Janeiro, do Autódromo de Deodoro, né? Você já falou aí a sua visão de que se o patrimônio ambiental não tiver aí um uso, uma concessão, entendi a sua posição, ele pode se degradar. Existe ali uma região em Deodoro chamada Floresta de Camboatá, que é uma região gerida, porém, pelo Exército, né? E aí existe um plano do governo federal e do governo municipal atuais de fazer ali um autódromo, até devido à ausência de um autódromo na cidade. Aí você, assim, eu queria entender qual é a sua visão sobre isso. Você já viu esse plano do autódromo? Se você acha que ele vai ser um uso que vai ser bom para o patrimônio ambiental que tem ali ou não? Qual é a sua posição sobre isso?
Eu confesso que eu não entrei no detalhe, tá, do autódromo. O que que eu acho? Assim, primeiro, a primeira pergunta que tem que fazer é: precisamos de um autódromo no Rio de Janeiro? Acho que essa é a primeira pergunta. Eu acompanhava Ayrton Senna, adorava vê-lo aos domingos correndo, né? E acho até que seria interessante quando você olha o que que gera de movimento para a Fórmula 1 em São Paulo, né? Mas eu não sei se isso justifica o investimento. Essa é a primeira pergunta. Quem é que vai financiar isso? Será que vai ser mais um investimento público, como foram os estádios da Copa do Mundo, como foram os, os equipamentos das Olimpíadas, que depois ficam largados, não tem manutenção? Porque não é só o dinheiro do investimento, né? Tem o dinheiro também da manutenção. Então, acho que essa é a primeira pergunta. Antes de perguntar onde será que vale esse investimento? Eu não estou falando que não, tá? Se for um investimento privado, né, que se for mantido pela iniciativa privada e tudo mais, eu acho que faz todo sentido ter, né, até porque isso pode ser que promova a vinda de eventos, né, sejam lá automobilísticos ou não, para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está precisando disso, né, até pelo turismo, né, como a gente falou antes. Aí a segunda questão é onde fazer isso, né? E eu acho que tem sim um uso, quando você consegue fazer o uso, que esse uso ele ajude mais a preservar do que a degradar o ambiente, eu acho que vale a pena, faz sentido. Né? Agora, um autódromo é um espaço muito grande, né? É um espaço que, inclusive, você não tem tanta afinidade. Né? Uma coisa é você pegar uma floresta, uma reserva, um parque, e usar aquilo ali para explorar como um parque, como uma floresta, como uma reserva, né, para as pessoas visitarem, né, ter até, de repente, um restaurantezinho, né, um arborismo, né, uma exploração daquilo ali pela atividade fim dele. Né. Agora, para você construir um autódromo, primeiro que a pessoa vai para o autódromo para assistir carro, né, correndo. Não tem uma sinergia tão grande com o ecossistema que está no entorno. Então a pessoa vai para lá, acabou a corrida, ela vai embora. Ela não vai ela não vai passar o dia ali naquela reserva ambiental. Então já parece ser um pouco incoerente essa afinidade entre a preservação e o uso, nesse caso específico, do autódromo. Segundo, o espaço, como eu falei, ele é muito grande. Né? É um território muito grande que você precisa para construir o autódromo. Se fosse uma coisa muito pontual, muito pequena, que tivesse como contrapartida, né, olha, o dono, quem vai gerir o autódromo, vai manter todo o entorno, até faria algum sentido. Mas já é uma área do exército, né? Então, se você não está pegando uma área que está em vias de deterioração e falando, ó, tudo bem, a gente acha que o espaço é muito grande, eu vou dar uma parte proporcionalmente pequena para a construção do autódromo, e o dono daquele espaço vai garantir a preservação do resto todo. Isso faria até algum sentido. Mas você pegar uma área que já é conservada pelo Exército e passar para a mão de alguém, me parece menos lógico. Né? Então, tem que ver, eu acho que a gente tem muito terreno no Rio de Janeiro, tem muito espaço, inclusive tem áreas que a gente poderia usar para desenvolver a região. Né? Então, eu não sei se... A gente está passando, você sabe disso, né, Paulo, por uma revolução, né, digital, revolução no mercado de trabalho, enfim. Essa revolução tecnológica passa também pela questão dos carros. E existe uma revolução também no uso de combustível. Assim, em breve nós só teremos carros elétricos e a grande parte deles autoconduzidos, né? Então, assim, eu até penso... imagino que a própria Fórmula 1, não sei qual vai ser o futuro dela, né? Mas o automobilismo continua. Né? Existe, por exemplo, a corrida da Federação Internacional de Automobilismo que mais cresce atualmente é a Fórmula E, que é uma corrida de carros elétricos. E a Fórmula E, ela só é feita em circuitos de rua. E ela acaba também privilegiando a própria cidade. Então, por que a gente não, em vez de construir um negócio? Essa é a nossa posição, tá, Paulo? Construir um negócio ali em cima de um patrimônio ambiental, por que não usar a nossa cidade, que é tão rica em paisagens e enfim, até em estrutura viária, né, para fazer essa corrida de rua com a Fórmula E, que é uma coisa que está ligada ao futuro. Né? Mas, enfim, assim, eu queria... Não, mas faz sentido o que você está falando.
Pois é, eu queria, para a gente encerrar a nossa conversa, Paulo, falar primeiro, antes de eu passar para as suas considerações finais, perguntar para você sobre o patrimônio imaterial, né? Você falou isso logo no início, né? A gente tem uma riqueza que outros países não tem, mas você falou da música, mas são muitas outras, né? Como é que a gente faz para promover esse nosso patrimônio imaterial, proteger assim expressões culturais dessa pasteurização, né? Dessa homogeneização que é uma coisa que acontece, né? Assim, a gente está conectado com o mundo, né? O resto do mundo, a gente sofre influências do mundo inteiro, isso é inevitável. Mas como é que é a tua visão pessoal, assim, de como a gente consegue preservar esses aspectos tão únicos da nossa cultura? Boa pergunta, hein? Essa aí eu acho que é uma dificuldade. Eu acho que a mídia tem um papel nisso. É claro que, assim, eu não critico quando você... Eu tenho um lado meu que eu assisto uma Globo, raramente eu assisto, mas quando eu ligo na televisão lá e vejo que só fala dos atuais cantores, né, não só atuais, mas digo das novas, não é o cantor em si, mas o tipo de música atual, faz sentido, porque eles precisam ganhar dinheiro, né? Eles precisam ter patrocinador, eles precisam ter audiência, né? Então não dá para você criticar, por exemplo, uma Rede Globo ou qualquer outro canal, porque eles estão trazendo só essa música, como você chamou, de pasteurizada, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um papel de influência também, né? De influenciadores também. Será que não dá para fazer um mix, né? Eu vou ganhar dinheiro por um lado, mas eu vou também promover a boa música por outro, né? Eu fico vendo até esses programas de prêmios do ano, né? Não sei o que lá do ano. Aí você vê, só tem esse tipo de cantor, né? Antigamente você tinha um Caetano, uma música, uma MPB, uma bossa nova. Hoje não. Hoje está tudo indo para esse lado. E aí eu acho que é papel nosso. Eu acho que nosso, que eu digo, não eu como deputado, mas como cidadão, como influenciador, vocês aí com a página de vocês, da gente manter viva a boa música, a boa arte, a boa cultura, né? E é claro que também tem coisas que a gente tem que aceitar, por um lado, a evolução das coisas. Quando eu falo evolução, não é evolução no sentido de ser melhor ou pior. É assim que as coisas se adaptam, as coisas mudam, né? Talvez o rock, quando começou, fosse criticado, né? A bossa nova e tudo mais. Então, é importante também ver a influência disso ao longo do tempo, né? Como é que as coisas vão evoluindo. Também o que a gente hoje, talvez eu e você, porque eu gosto de música, mas não gosto tanto das músicas atuais, até para dançar, para estar com os amigos, até divertido de vez em quando, mas eu não boto no meu Spotify nem nada. Mas eu acho que tem um lado de você também conseguir fazer com que o que é bom, o que eu considero bom, o que você considera bom, ou que eu quero um outro, se torne também comercialmente vendável, Claro, claro. né? E isso acho que também é o lado, Não, é a pois é, mas grande assim, na dificuldade. verdade, assim, é perigoso, né? Assim, a gente ficar demais na nostalgia, às vezes não é sempre tão bom, né? Quer dizer, nem sempre é bom ficar preso no passado, né? É, Né? o passado, às vezes, é uma terra de ninguém, né? Você se perde lá e acaba não vivendo o hoje, né? Mas, assim, e existe também é relativo o que é bom, o que é ruim, né? O que é música Sim, boa, o que não é, né? Essa é uma questão muito relativa. E a gente também precisa tomar cuidado, né? Isso a gente toma muito cuidado aqui no Rio Antigo, para não ir para um lado muito elitista, né? Dizer que não, uma coisa isso. que é mais popular ou mais atual, popular, não é bom. A gente não tem muito essa divisão, não, sabe? Mas, assim, é só correr o risco de, justamente o que você falou, nas expressões atuais, não privilegiar o que é nosso, né? Sim. Não privilegiar o que é a nossa expressão. Mas aí eu queria te passar as considerações finais, Paulo, para você dizer aí o que você quiser dizer para a gente. Tá bom. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa, não só do canal de vocês, né, da página de vocês, o perfil, acho que é muito legal. Eu acho que você falou agora, não é por um preconceito com o que é novo, nem um preconceito com o que é diferente, mais popular, mas eu acho que tem espaço para tudo. A gente não, a gente pode ter coisas novas, mas a gente não pode perder as nossas origens, né, as nossas raízes. E eu acho que esse é o grande charme, né?
você ter ali, sim, né, um espaço para a cultura antiga, para o Rio antigo, para as coisas da nossa tradição, da nossa história, né, seja musical, seja material, seja prédios, sejam a arte como um todo, como também espaço para coisa boa e nova, né, não ficar só na nostalgia, mas eu acho que a história é muito importante até para a gente entender o futuro, entender o presente, até quando a gente fala da política, isso também é muito importante, né? Se você não olhar para o presente, para o passado, né, entender como é que foram as coisas, você não tem uma visão do presente tão rica. Então, acho que qualquer iniciativa como a de vocês, né, de forma bem feita e tudo mais, que tenta trazer esse debate, é muito legal. E a iniciativa também de trazer políticos, né, trazer pessoas públicas para debater isso, eu acho muito legal também. Existe um preconceito muito grande com a política, né? As pessoas têm que entender que a política é uma forma, não é a única, mas é uma das formas de você melhorar a vida das pessoas, né? É uma das formas de você mudar a realidade do Brasil, né, do Rio de Janeiro. Então, acho que é importantíssimo esse debate. E vocês, na verdade, fazendo isso, vocês também estão influenciando os próprios políticos, né? Eu vou sair daqui dessa live, desse bate-papo aqui que a gente teve, com muito mais preocupação sobre o nosso patrimônio cultural, histórico, do que eu tinha antes. Primeiro que eu me preparei um pouco, eu estudei um pouco sobre o tema, né, li até para estar pronto aqui para essa conversa, mas além disso eu saio daqui com muito mais preocupação com esse tema do que eu estava antes. Então vocês já cumpriram pelo menos um dos papéis, eu acho que era o objetivo de vocês, né? E trazer também para a população esse debate. Eu acho que o debate, quando ele é feito de forma técnica, de forma sem ideologia, né, mas sim com, claro, pontos de vista diferentes, né, como foi falado aqui, né, tem o Eduardo Paes já falou, eu estou aqui hoje, quinta é o Freixo. Se a gente se focar mais nas convergências e menos nas divergências, a gente tem muito mais a ganhar, né, principalmente em temas que eu acho que não tem dúvida sobre a importância, no caso aqui, do patrimônio, né, como não tem dúvida sobre a importância da saúde. Claro que às vezes a gente vai discordar da forma, mas se a gente focar no que a gente converge, a gente vai resolver muito mais problema do que a gente vai debater de forma política ou ideológica, né? Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E assim, eu acho que para concluir, assim, eu acho que falando um pouco do momento atual, a gente está num momento difícil, seja pela pandemia, seja pela crise política, seja por qualquer coisa, mas eu tenho confiança que a gente vai sair dessa mais fortalecido, né? Eu acho que a sociedade vai evoluir, a gente vai aprender, vai ter uma visão um pouco mais do coletivo, da vida em sociedade, né? E eu acho que isso vai fazer com que a gente saia desse momento crítico que a gente está vivendo no Brasil e no mundo mais forte. Eu sou otimista, eu gosto muito do Brasil, gosto muito do Rio, senão não teria voltado para o Brasil, entrar para a política, é porque eu confio ainda. Por mais que a gente vai passar por algumas dificuldades, alguns tropeços e quebra-molas aí no meio do caminho, mas eu acho que a gente está no caminho certo para ter um Brasil melhor, um Rio de Janeiro melhor. Então, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo papo, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Foi um grande prazer, eu quero te agradecer em nome da equipe de voluntários do Rio Antigo e até a próxima aí. Obrigado, tá? Obrigado para todo mundo que está assistindo. Um abração. Aí. Até logo, agora vocês têm que fazer uma outra mais para frente, você me convidando, porque o problema técnico aí... Isso aí. Maravilha, muito obrigado, Paulo. Valeu, um abração. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.